iguais e diferentes. A diferença faz parte da nossa realidade, porque embora a gente esteja incluso em entidades maiores do que nós mesmos, cada um de nós é um pequeno universo. E o que nos torna diferentes uns dos outros é a nossa aparência física, é a nossa percepção da vida, é a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir e por aí vai. Agora, o que nos faz iguais é a base da nossa condição, a base da nossa construção, o que nós somos, o ciclo das nossas vidas, as nossas necessidades mais básicas e psicológicas, por aí vai. Você já parou para observar a forma como você vê as coisas? Eu tenho um exercício para te propor. Na tela vai aparecer uma imagem que tem uma bolinha amarela. Eu quero que você pegue o seu dedinho e aponte para esta bolinha amarela. E você feche um dos olhos. Fechou um dos olhos e apontou. E depois você abre o olho que você fechou e fecha o outro. Veja o que acontece com essa imagem que você está vendo. Observa. Você vai perceber que existe uma diferença entre o que você enxerga com esse olho e o que você enxerga com este olho, muito embora você esteja olhando para a mesma coisa. Então perceba que você já tem em você dois pontos de vista, dois pontos de percepção diferenciados. Então, a partir daí, a gente começa a entender que se nós temos pontos de percepção diferentes, imagina se a gente somar todas as outras pessoas, todos os outros pontos diferentes. Nós somos protagonistas da nossa própria vida. Sim, nós somos o personagem principal da nossa história, é lógico. Por isso é muito importante que a gente saiba nos valorizar, nos respeitar, que a gente não se coloque em situações que sejam degradantes, humilhantes, que coloquem a nossa segurança em risco, nossa vida em risco. É importante que vivamos de acordo com as nossas próprias ideias e não com as ideias dos outros. Amar-se é importante para que não se tenha arrependimentos, culpas e qualquer outro sentimento que pode ser nocivo. Mas é interessante a gente entender que, ainda que nós sejamos os protagonistas da nossa própria história, a gente não pode esquecer que não é apenas a minha história que tem importância, não é apenas a sua história que tem importância, mas a de todos. A história de todas as pessoas é importante. Então não somente o meu papel importa, mas o papel de cada um. Não apenas eu mereço os aplausos, mas todas as pessoas merecem aplausos. Logo, o que é bom para mim pode ser bom para você também, mas o contrário também pode acontecer e aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. É importante que a gente seja autêntico, isso eu já falei em outros vídeos e isso é uma verdade. Quando a gente é autêntico, a gente é fiel e verdadeiro com a gente mesmo. E isso permite que a gente seja mais livre. Imagine uma sociedade em que todas as pessoas são verdadeiras, são conectadas com uma verdade que é maior do que o ego temporário que elas têm. Imagine uma sociedade em que cada um é valorizado por ser quem é e como é, sem ter que mudar para poder se encaixar no padrão que alguém já determinou. Nós somos partes de algo maior e cada um à sua maneira é chamado a exercer uma contribuição com esse algo maior. Mas tenha em mente que o Criador de tudo o que há tem uma essência amorosa. Então, qualquer que seja o seu papel nessa história, ele é algo que vem de amor, é algo pautado em amor. Então, qualquer coisa que responda somente ao seu ego não é o seu propósito, não é a sua contribuição principal esperada para a sociedade. Agora eu quero te convidar a fazer uma reflexão, tá? Um pensamento coerente. Presta atenção nessa imagem que vai aparecer na tela. Dentro de você existem bactérias e outras coisas vivendo lá, tranquilamente, e cada uma delas faz o seu trabalho. Se elas não trabalharem bem, você não fica bem, você tem problemas. Aqui está você que muitas vezes
se acha a coisa mais importante do mundo. Você acha que todas as coisas giram ao seu redor, todas as coisas servem a você, todas as coisas existem para você. E essa é a sua casa. Você vive dentro da sua casa. A sua casa necessita que você faça coisas para que ela funcione bem, por assim dizer. E a sua casa está inserida num contexto que é um pouco maior. Sua casa está inserida numa rua que tem outras casas. Essas ruas fazem um conjunto de outras ruas que formam um bairro, e o seu bairro fica dentro de uma cidade, e a sua cidade fica dentro de um estado. E o seu estado fica dentro de um país. O seu país fica dentro de um continente, que está dentro de um planeta. E tudo isso faz parte de um sistema solar. E logo tudo isso que foi falado, o sistema solar, ele ainda é parte de algo muito maior do que ele, algo que a gente conhece como universo. E sabe-se lá quantas coisas maiores que o nosso universo ainda existem e que a gente não sabe. Porque assim como a bactéria que está lá no seu intestino trabalhando certinho para que você não tenha problemas, ela não tem ciência de que ela está dentro do seu intestino trabalhando por algo, ela não sabe disso. Você também pode ser assim, a gente também pode estar dentro de algo maior, tendo que trabalhar justamente para que esse algo maior funcione. Então você é uma pecinha muito pequenininha que faz parte de um grande universo. Logo, se pode ponderar sobre a possibilidade de que aquilo que você faz tende a afetar esse universo inteiro. Que tal o tamanho dessa responsabilidade? Toda função importa. Se cada ser é parte dessa grande construção, é fato que toda a função tem a sua importância. É o momento de entender que todo trabalho é útil e aquele que o faz merece ser respeitado sempre. Ninguém vive sozinho, e isso é muito importante. Se você é o tipo de pessoa que acredita que, por ser capaz de sustentar a si mesmo, a sua família financeiramente, você é autossuficiente, não precisa de ninguém, não depende de ninguém, pode esquecer essa história, porque isso é a maior ilusão que você está vivendo, ou uma das maiores ilusões que você está vivendo. Nós somos dependentes uns dos outros, e eu vou te mostrar um dos porquês. Sabe aquele hambúrguer que você come? Aquele que tem pão, alface, tomate, carne, mostarda, maionese, ketchup, milho e outras coisas mais? Vem comigo nessa ideia. Vamos pegar o pão, tá? O pão, geralmente, o mais comum, ele é feito de farinha de trigo, entre outras coisas. Então, vamos pegar o trigo, tá bom? Em primeiro lugar, você tem que ter a terra para que o trigo tenha onde ser plantado. Depois, você tem que ter a semente do trigo para botar na terra. Aí, você tem que ter a água para regar o trigo, senão ele não nasce, ele não cresce. Quando você não planta a sua própria comida, alguém tem que fazer isso para você. Então tem o cara que vai plantar. Aí vai ter todo esse trabalho dessas pessoas que plantam, que colhem, que eventualmente vão enviar para algum lugar, vão vender para algum lugar. Vai ter o cara que transporta isso para algum lugar. Aí você vai ter as fábricas que vão transformar essa matéria-prima. No caso, a gente está usando o trigo como exemplo. Então as fábricas vão transformar o trigo em alguma coisa. Então tem as fábricas, tem todas as pessoas que trabalham nessas fábricas, lógico que tem todo o maquinário e tal, e depois tem uma pessoa que faz as negociações, vai comprar os itens que estão nas fábricas e coisa e tal, vai distribuir entre locais de venda, que daí vai chegar no supermercado, onde você vai poder comprar a sua farinha de trigo. E esse é só um dos ingredientes para você fazer o pão, que é um dos ingredientes do seu sanduíche, do seu hambúrguer. Então perceba quantas mãos tem que ter aí para você comer um pedacinho de pão, tá bom? Então eu quero que você entenda que você não é independente, você depende muito dos outros. Então muita gente tem que fazer uma parte de um trabalho para que algo possa ser feito e ser utilizado numa boa por outras pessoas. Então ninguém é realmente independente. Hoje você depende de inúmeras coisas, como eletricidade, água encanada, tratamentos de saúde, manutenção alimentícia, transporte, educação, segurança, internet e por aí vai, muitas coisas. Imagine
que deixa de existir a empresa que te fornece água. O que acontece com você? Aonde que você vai conseguir água? Tipo, antigamente as tribos viviam perto dos rios, né? Porque daí elas iam nos rios e usavam a água para fazer alguma coisa. Mas a gente hoje, eu mesmo, quando falta água aqui, eu não tenho aonde, tipo, em teoria, buscar água. Não tem. Entende o que eu tô falando? A gente tá totalmente dependendo de outras coisas. Então valorize sempre as pessoas que trabalham junto com você, para você ou mesmo por você. Valorize todas essas pessoas, porque você não é melhor do que essas pessoas. Agora vamos falar sobre Urano. Eu costumo dizer que Urano é a uniqueza que cada um tem, a forma que cada um vem contribuir com a sociedade em que vive. Porque Urano representa a originalidade, então é aquilo que a pessoa vai fazer do jeito dela, mas ao mesmo tempo como parte do coletivo. Ela vai contribuir com o coletivo a partir daquilo que ela faz, tá? Essa é a minha ideia de Urano, uma das maneiras que eu vejo esse planeta. Urano é considerado um planeta geracional e uma conexão com a mente universal. Através dele é que vem os famosos insights. Então, a originalidade, então aquilo que vem para você às vezes que você, tive uma grande ideia que vai mudar tudo. Isso é Urano. Você teve uma grande ideia. Essa ideia vem da mente universal. Ela não vem da tua mente mercuriana analítica pequena. Ela vem da mente maior. Agora eu pergunto aqui, será que todas as pessoas realmente conseguem usar esse potencial uraniano de ser original? Será que todas as pessoas despertam a sua uniqueza com full potencial? Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que eu acredito que foram capazes de despertar esse potencial, tá? Eu trouxe aqui o Sr. Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, escritor, médico, mundialmente famoso pelas histórias do Sherlock Holmes, que são consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Inovação. Só essa palavrinha já faz a gente pensar em Urano, porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa fora da caixinha. Urano é fora da caixa, tá? Ele tem Urano em Gêmeos na casa 12. A originalidade dele tinha que ser algo imaginativo, porque está na casa 12, né? Então ele ia trabalhar com espiritualidade ou ia ser imaginativo, entre aspas. Então tinha que ser algo imaginativo e tinha que ser algo que ele fizesse sozinho, porque casa 12 também é muito solitário. Mas era relacionado com a comunicação, porque é Gêmeos, então tinha que sair dele. Era algo mental também, porque Gêmeos é para fora, então tinha que sair, tinha que ser algo mental. Ele tinha Urano junto ao Sol, indica o brilhantismo, a autenticidade. E Mercúrio em Touro junto com Plutão, poderia indicar algo material. Mercúrio, o pensamento em algo prático, em coisas sólidas, em materializar. E junto com Plutão, então, poderia indicar algo dentro dessa temática de crimes, porque Plutão remete um pouco a isso também. O outro exemplo que eu trouxe aqui é o Chico Xavier, que foi médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. O que ele fez, ele é muito conhecido por isso. O que ele fez foi tornar esse espiritismo uma coisa mais difundida, mais palpável. E ele tinha Urano em Capricórnio na casa 12, junto ao ascendente. A casa 12 é espiritual, logo a contribuição dele poderia estar relacionada ao campo da espiritualidade, como esteve. Algo feito com muita seriedade, Capricórnio, no sentido de renovar padrões, tá? Ele veio trazer uma coisa nova, ou ele veio mudar a forma como algo era visto. Enfim, Saturno na casa 3 é um indicativo de um trabalho, um compromisso com comunicação, ok? Aí depois eu trouxe um exemplo mais moderno, a Christina Aguilera, cantora, compositora e atriz americana que incorpora em seus trabalhos assuntos como feminismo, sexualidade e violência doméstica. Diversos jornalistas musicais e autores têm notado o legado de Aguilera na indústria do entretenimento, considerando-a uma das maiores artistas da música popular contemporânea. O Urano dela é em Escorpião, junto com Vênus em Sagitário. Escorpião é um signo frequentemente associado com o poder e com as águas profundas da mente humana.
Vênus fala das artes, mas também do feminino, da voz, do prazer, tudo isso muito ligado à imagem que ela tem. Então ela trouxe coisas novas. Todo mundo que traz algo que renova está exercendo esse Urano. O outro que eu trouxe aqui é o Sadhguru, é um yogi, místico e escritor indiano. Os seus livros têm muita ligação com temas relacionados à casa 8, ou seja, transformação, misticismo, morte. Urano em Leão pode indicar que a originalidade está ligada à autoestima, autenticidade, criatividade, porém, como está na casa 8, traz assuntos como morte, transformação e misticismo. O Sol, regente em Virgem, indica um brilho através das coisas práticas, dos métodos, o que na casa 9 aponta para filosofias e religiões, aperfeiçoamento. Esse livro é um bom exemplo dessa questão toda, um livro que ele escreveu que em português se chama Engenharia Interior, um guia do yogi para a alegria. E o outro exemplo que eu trouxe aqui é o Silvio Santos, que é um apresentador de televisão e empresário brasileiro ativo na televisão desde 1960, que expandiu seus negócios e construiu um grupo empresarial e também teve atividades na música e na política. Ele tem Urano no signo de Áries, na casa 7. Áries é conhecido por sua capacidade de empreender, e a casa 7 indica parcerias. Sua uniqueza foi muito usada para os negócios, pois com Marte em Leão, ele certamente tinha uma atitude confiante e firme, e esse Marte é regido por Sol em Sagitário, na casa 3, a casa da comunicação. Então eu acho que ele também desenvolveu bem essa capacidade de ser original dele, de trazer uma coisa única, de trazer renovação, porque ele está aí, ele é gigantesco. Geralmente, quem utiliza bem essa conexão de Urano com a mente universal vai ter os bons insights, vai ir para a direção certa e vai se dar muito bem. É assim que eu percebo, tá? Então cada pessoa veio contribuir com a sociedade em que vive de alguma maneira, mas nem todas as pessoas conseguem acessar essa natureza superior da sua contribuição com a sociedade, pois ainda estão apegadas à ideia da separação e de que tudo o que fazem serve somente para si mesmo. As pessoas têm essa ideia de que o que eu faço para mim só afeta a mim. Então, se eu vou ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar para mim. É só eu que preciso subir na vida, é eu que preciso ter destaque, é eu que preciso ganhar, é eu que preciso ter os aplausos. Aqui é para você pensar sobre. É um trecho tirado do livro Está Escrito, de Baal HaSulam. Todos os mundos superiores e inferiores e tudo dentro deles foi criado somente para o homem. Isto assim é, porque todos estes graus e mundos vieram somente para complementar as almas na medida de Devku, que elas careciam em respeito ao pensamento da criação. A princípio, elas foram restringidas e penderam abaixo, grau após grau e mundo após mundo, abaixo até o nosso mundo material, para trazer a alma para um corpo deste mundo, que é inteiramente para receber e não para doar, como animais e bestas. Está escrito: um potro de um asno selvagem nasce homem. Isto é considerado a completa vontade de receber, que não tem nada na forma de doação. Nesse estado, o homem é considerado como completo oposto dele, e não há maior afastamento que esse. Posteriormente, através da alma que se veste dentro da pessoa, ela se envolve em Torá e Mitzvot, gradual e lentamente, de baixo para cima, obtém a mesma forma de doação que o seu fazedor, através de todos os discernimentos que pendiam de cima para baixo, que são, senão, graus e medidas na forma do desejo de doar. Cada grau superior significa que ele está mais longe da vontade de receber e mais próximo de ser semelhante para doar. No final, é concedido a um ser inteiramente para doar e não receber coisa alguma para si. Nessa altura, a pessoa é completada com verdadeira Devkut com ele, pois esta é a única razão pela qual o homem foi criado. Logo, todos os mundos e tudo neles foi criado somente para o homem. Com isso aqui, eu quero dizer que enquanto a gente está com essa ilusão de separação, enquanto a gente está nessa forma, nesse aprendizado aqui nesse planeta Terra, por exemplo, aqui na nossa vida, a gente vem
para receber as coisas. A gente quer receber, tudo é para mim. E para a gente sair dessa forma de receber e se tornar alguém que doa, a gente precisa ter recebido tudo já, ter sentido que recebeu tudo já. É por isso que eu digo, fique cheio de coisas boas. Pense em você como um copo que precisa ficar cheio de um bom líquido, para que possa transbordar esse bom líquido para outros copos que estejam próximos. Por isso é muito importante você viver o que quer viver. Só assim vai sentir a realização chegar até você. Agora lembre-se de que existe uma centelha divina em você, e é na conexão com ela que reside a grande realização da sua vida. Quando você se conecta com ela, a sua vida muda. Uma vez que você se encher de coisas boas, naturalmente vai querer dar coisas boas também para os outros. Então esse foi o nosso vídeo. Pensa nisso que eu falei para você, tá? Veja aí no seu mapa onde que está Urano, qual a natureza da coisa única que você tem para fazer, que só você vai poder fazer do seu jeito, mas que é uma contribuição notável para a sociedade em que você está vivendo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, é claro, compre os livrinhos aí do canal se você quiser dar uma força. Os links estão na descrição.